Pessoal, boa noite, seja muito bem-vindo a mais um Papo de Mãe TDAH, que é o nosso encontro semanal de toda quarta-feira, às 19 horas aqui no Instagram, onde a gente se encontra para conversar sobre um assunto relacionado à criação de filhos com TDAH. E hoje a gente vai dar continuidade ao tema, né, que a gente já vem trabalhando aí desde janeiro, que é TDAH escola, né? TDAH e o contexto escolar. E a gente vai falar hoje sobre rotina de estudo. Oi, Ana, seja bem-vinda! Seja bem-vinda, você que está entrando, uma boa noite. Nossa quarta-feira é sempre dia da gente estar aqui juntas, conversando. Toda semana a gente se encontra aqui e bate um papo, né? Sobre algum tema relacionado a TDAH, a crianças e adolescentes com TDAH. E hoje, como eu falei, a gente vai dar continuidade à nossa série de lives sobre contexto escolar do TDAH. A gente já fez várias lives aqui em janeiro, estamos agora em fevereiro também, né, fazendo lives, né, sobre esse tema, porque as aulas voltaram, né, a maioria dos alunos já voltaram a estudar semana passada, essa semana. Alguns ainda voltam semana que vem. Tem um pessoal aí que vai voltar só depois do carnaval. Mas a maioria dos alunos já voltou. E a gente já tem que estar falando sobre isso, né? Porque o TDAH, por mais que a gente saiba que o TDAH não é um transtorno de aprendizagem, a gente sabe disso, mas, por outro lado, né, o TDAH afeta bastante a escola. Né? Muitas crianças com TDAH acabam apresentando problemas na escola, então a gente tem que falar sobre esse assunto, né? E preparar já o ano, né? Já começar o ano preparado para lidar com os desafios que vamos enfrentar aí ao longo do ano, né? Sabendo que esses desafios, né, alguns deles são inerentes ao próprio TDAH, porque faz parte, né, das dificuldades que a criança tem, mas outros, né, a gente acaba identificando que é a nossa dificuldade enquanto adulto, enquanto família, enquanto escola, de lidar com crianças com TDAH no ambiente escolar, né, nessa área aí da aprendizagem formal, né, da aprendizagem escolar. E como a gente muitas vezes não entende, né, como funciona esse cérebro TDAH e não sabe lidar com essa criança no ambiente escolar, relacionado à aprendizagem, relacionado às questões de comportamento, a gente acaba não conseguindo promover um ambiente inclusivo, né? E a gente precisa estar olhando para isso, porque a criança, primeiro que ela tem direito a uma educação de qualidade, isso é direito dela, mas também porque uma criança que não vai bem na escola, isso afeta diretamente a sua autoestima, né, o seu senso de eficácia, seu senso, né, de realização, e isso acaba gerando uma série de outros problemas, além da questão da aprendizagem em si, né? Seja muito bem-vindo você que está entrando, a gente já vai entrar no tema, né? E eu acho tão interessante, né, que, assim, claro que tem muitas crianças com TDAH que não querem voltar para a escola, né? Gostariam de continuar de férias, que não gostam de estudar, a gente sabe disso. Mas na maioria das vezes, mesmo aquela criança que não gosta de estudar, ela gosta de voltar para a escola, né? Ela gosta dessas novidades de início de ano, né? Compra de material novo, as mudanças, né, que a escola traz no início do ano. Então, isso acaba, às vezes, motivando a criança, né, a reencontrar os amigos e tudo mais. Agora, quem eu acho que mais sofre nesse tempo, né, nesse período, são as mães, né? Você que é mãe de TDAH, se puder colocar aí nos comentários como você está se sentindo aí com o retorno das aulas, está se sentindo bem, tranquila, confiante, está se sentindo segura, ou já está aí, né, nervosa, preocupada, né? Lá no nosso grupo do WhatsApp, nosso grupo de mães do WhatsApp, muitas mães têm colocado lá, né, uma angústia nesse retorno às aulas, né, uma
preocupação muito grande, né, de mais um ano, né, ser igual aos anos que passaram, né, um ano de muita luta, de muita dificuldade, de muita resistência da criança, mas também de muita resistência da escola, enfim. Você que é mãe de TDAH, que tiver aí com a gente, se puder colocar nos comentários como você está se sentindo com a volta às aulas, eu te agradeço, tá? Tá entrando bastante psicopedagoga aqui, psicóloga, tô vendo, que bom, sejam bem-vindas, né? Não sei se vocês estavam aqui na live que eu fiz segunda-feira. Segunda-feira eu fiz uma live especificamente voltada para psicólogos e psicopedagogos, então se você não assistiu, depois você vai aí no meu IGTV ou vai lá no meu canal do YouTube e dá uma olhadinha, né? A gente falou sobre os 5 principais erros que acontecem quando a gente vai atender crianças com TDAH. E a gente vai ter ao longo de fevereiro algumas lives que vão ser específicas para profissionais. Então fica ligado na agenda. Nessa semana eu vou lançar aí as datas certinhas de quando a gente vai ter as nossas lives de profissionais. Mas você também é muito bem-vinda aqui nas nossas lives, né? Nossas lives de quarta-feira, que é voltado para mães de TDAH, que é voltado, né, para famílias de TDAH. Porque quando a gente entende, né, o que está acontecendo com a família, a gente atende melhor a criança, né? E, consequentemente, dá o suporte que a família precisa. Então, vamos lá, pessoal. Muito boa noite. Todo mundo está entrando. Leandro, Aline, Cristiane. Sejam muito bem-vindos vocês. E vamos lá. Bem, hoje, o nosso tema... Até saiu daqui, deixa eu botar de novo. O nosso tema hoje é sobre rotina de estudos. Na verdade, oi Simone, eu não vou entrar aqui numa rotina de estudo que vai envolver como essa criança vai estudar, porque isso é uma outra etapa desse processo. A gente precisa entender que quando a gente vai traçar qualquer objetivo para o TDAH, a gente vai sempre pensar nesse objetivo como se fosse uma escada, tá? Como seria isso? A gente vai ter lá em cima, no último degrau, o objetivo que a gente quer alcançar, aonde a gente quer chegar, e nos degraus, né, abaixo, vão ter as micrometas ou os micropassos que a gente vai ter que caminhar para chegar naquele objetivo maior. Então, rotina de estudo, né, o objetivo de fazer com que a criança tenha, né, esse hábito de estudar, né, de estudar sempre antes da prova e não só na semana de prova, fazer as atividades de casa, ter esse momento, né, de estudo em casa. Isso é um objetivo muito amplo quando a gente fala de crianças com TDAH, porque envolve uma série de dificuldades que a criança tem e uma série de medidas e estratégias que a gente vai ter que utilizar para conseguir chegar nesse objetivo, tá? Então a gente vai traçando pequenos passos que a gente vai caminhando para chegar nesse objetivo maior. E cada passo que a gente vai dando é importante porque ele vai fazer com que a gente se aproxime cada vez mais daquele objetivo que a gente deseja. Então, você que é psicóloga, né, psicopedagoga que está aqui me acompanhando, quando você for traçar, né, ajudar a família a organizar essa rotina de estudo, a organizar qualquer objetivo para o TDAH, lembre-se sempre que o objetivo ele é muito amplo e ele é o último passo dessa caminhada, mas para chegar nele existem micropassos que a gente vai precisar caminhar para poder chegar lá. E esses micropassos são as micrometas que a gente vai tendo que atingir para no final atingir o objetivo que a gente realmente quer, ok? Então, por exemplo, quando a gente vai falar de uma rotina de estudo, não envolve só a criança sentar e estudar, como que ela vai estudar, de que forma ela vai estudar, não é só isso. Envolve também toda uma organização de onde ela vai estudar, de quando ela vai estudar, né? E de como ela vai estudar. Então não é só simplesmente botar a criança sentada, né, e pegar a matéria e estudar aquela matéria. A gente precisa estruturar todos os elementos que compõem essa rotina. E muitas vezes a rotina não funciona porque a gente pensa no quê? Na criança sentada para estudar, a gente não estrutura muito bem o local, a gente não estrutura muito bem
o tempo, a gente não estrutura muito bem os materiais e a criança também não sabe, né? A gente não ensina, a escola não ensina, a família não ensina a criança a estudar, né? Na escola, a criança está ali assistindo a aula, prestando atenção na aula, fazendo anotações, copiando do quadro, fazendo exercício, mas ela não está aprendendo como ela deve estudar. E quando ela chega em casa, que a gente pede para ela estudar, o que ela faz? Ela pega o livro, né? Muitas vezes, abre o livro, lê aquilo ali, acabou de ler, ela acha que já estudou. E a gente fica assim, não, mas você ficou ali 5 minutos, leu rapidinho. Mas na cabecinha dela, ela acha que estudou. Por quê? Porque ela não sabe como estuda. Ela estuda para português, para matemática, para história, para geografia, para inglês da mesma forma, como se todas as disciplinas fossem iguais, né? E utiliza a mesma estratégia, né? E por isso, muitas vezes, né, essa criança acaba não tendo um bom resultado, porque ainda que ela estude, ainda que ela, né, faça as atividades, ainda que ela se esforce, ela não consegue ter memória operacional suficiente para guardar tantas informações para depois ser utilizada na hora da prova. E aí, na hora da prova, ela não consegue ter uma boa performance, né? Mesmo que no dia a dia ela tenha estudado, ela tenha até aprendido aquele conteúdo, né? Mas ela não consegue, muitas vezes, resgatar essas informações na hora da prova. Então, existem estratégias específicas e a gente não vai dar conta de falar tudo isso aqui, tá? O que eu quero falar para você, mãe de TDAH, é o seguinte: existem orientações que a gente dá para organizar essa rotina? Sim. Existem coisas que a gente já sabe que são importantes, que vão trazer um melhor resultado, mas ao mesmo tempo não existe uma receita de bolo. Por que não existe uma receita de bolo? Porque cada criança é uma criança, né? Uma criança, ela pode ter uma forma de aprender diferente de uma outra criança. Uma criança com TDAH pode ter um tempo de atenção diferente de uma outra criança. Uma criança com TDAH pode ter, além da questão atencional, pode ter uma questão com a hiperatividade, que é diferente de uma outra que não tem. Então, todas essas características, né, que diferenciam uma criança da outra vão influenciar nas estratégias que a gente vai utilizar na hora de organizar essa rotina, tá bom? O que eu posso falar para vocês, né, nesse início de ano é que alguns elementos são importantes da gente começar a pensar, né? E eu tenho feito isso com meus pacientes que estão voltando agora a estudar, principalmente aqueles que têm um pouco mais de dificuldade na escola, né? De todos os meus pacientes, eu vou falar para vocês, eu não tenho nenhum paciente hoje com TDAH que tenha dificuldade na escola, que tenha, assim, problemas mesmo na escola. Tem alguma dificuldade, lógico, né? Às vezes precisa se esforçar um pouco mais, tem hora que tira, né, uma nota na média, fica aquela oscilação, a gente sabe disso, mas que tenha problemas mais significativos, mais sérios em relação à aprendizagem, eu não tenho. Na verdade, minto, não tenho não. Tenho uma que é uma paciente mais nova minha, que a gente está agora começando a entrar nesse processo. Então, mesmo assim, alguns desses pacientes, né, precisam ter uma atenção, porque não é porque eles não estão tendo um prejuízo na escola hoje que pode ser que mais para frente eles não venham a ter. Então, a gente tem que trabalhar também de uma forma preventiva, tá? Então, mesmo que seu filho com TDAH não tenha problemas na escola, né, as notas dele sejam boas e tudo mais, é bom a gente ficar atento a algumas coisas, porque cada ano que passa, a abstração dos conteúdos vai aumentando, a carga de conteúdo também aumenta, as demandas vão aumentando, a exigência, né, dessa criança em termos de estudo vai aumentando, e quanto mais isso aumenta, mais essa criança pode estar se sobrecarregando, né, e começar, de repente, a apresentar uma dificuldade. Então, a gente tem que sempre trabalhar de forma preventiva também, caso, né, não esteja tendo nenhum problema. E o que eu tenho feito agora no início, né? Agora no início, as crianças, né, principalmente os pré-adolescentes, eles gostam muito de mostrar, né, as coisas pra gente e tal. Então, assim, eles ficam muito empolgados com a compra de material,
né? Muito empolgado com os cadernos novos, capas dos personagens que gosta, quer escolher os lápis, a cor do estojo, mochila. Então, eles ficam tudo nesse frenesi, né? De comprar os materiais novos. E é uma ótima oportunidade da gente trabalhar, né, com a família e com a criança, quais materiais a gente vai comprar e de que forma a gente vai organizar esses materiais, tanto para guardar em casa quanto para utilizar no dia a dia, tá? Então, por exemplo, quando a criança, né, quando está começando a entrar na adolescência, né, é muito comum eles quererem, né, principalmente menina, querer comprar fichário, né? Essa semana até uma psicóloga fez supervisão comigo e falou assim, meu paciente adolescente estava querendo comprar um caderno inteligente. Não sei se vocês conhecem o caderno inteligente, aquele caderno que as folhas soltam, né? E depois você prende ele. E aí ela falou assim, ele queria comprar um caderno inteligente ou um fichário. E assim, se a gente não ficar atento a isso, né? A gente também pode ter problemas mais pra frente. Por quê? O caderno inteligente é um caderno onde as folhas elas soltam. E depois você tem que colocar e tem que ter um cuidado, porque quando aquela partezinha, né, onde seria o espiral, né, ela amassa ou ela rasga, você não consegue mais prender a folha. Então a gente tem que ter um cuidado, assim como no fichário, né, onde tem aquela bolinha também às vezes rasga. Então, se a criança, né, o adolescente não tiver um mínimo de organização e cuidado com o seu material, aquilo ali pode virar um problema, né? Então a gente tem que ter um cuidado. Se a gente vai oferecer esse tipo de material para criança ou para adolescente, a gente precisa trabalhar com eles a forma como eles vão utilizar isso, né? E às vezes é um desgaste desnecessário. Então até na hora da compra do material a gente tem que ter atenção, né? Para a gente poder ou evitar problemas ou já pensar lá na frente possíveis soluções para os problemas que podem vir, né? Será que eu compro o caderno de 10 matérias? Se eu compro um caderno para cada matéria? Gente, isso varia muito de pessoa para pessoa. Tem crianças com TDAH que se você der um caderno de cada matéria, ela vai se perder toda ali, mas se você der um caderno de 10 matérias, ela já fica tudo num lugar só, para ela é melhor. Tem outras que se você der um caderno de 10 matérias, ela vai se perder todas naquelas matérias ali, né, naquelas divisórias. Então é melhor você dar um caderno para cada um. Então, cada criança vai ser... a gente vai organizar isso de uma forma diferente, sempre pensando que a gente precisa conhecer a criança, né? Então, quem é profissional precisa fazer esse mapeamento, essa avaliação, né, e conhecer essa criança, quais são as dificuldades que ela apresenta, quais são os pontos fortes dela, né? Fazer os combinados certinhos para que as coisas caminhem bem. E quem é mãe, né? Quem é pai, também precisa ter essa atenção. Conhecer o seu filho. Será que para o seu filho aquilo vai funcionar? Será que não vai funcionar? Né? E se você vai experimentar alguma coisa nova, sempre experimente de cabeça aberta, né? O que significa isso? Sempre experimente, né, ensinando para a criança, porque não adianta só você dar um fichário, por exemplo, e não treinar ali a criança a utilizar o fichário, tá? Eu tô falando criança, gente, mas entenda adolescente também, tá? É costume falar criança, mas serve para adolescente, principalmente essa parte de fichário, né? Eles gostam mais. Então, se você der um fichário para um adolescente, se você não ensinar o adolescente a usar, ele vai se perder todo ali. Aquelas folhas vão cair, as folhas vão sumir, enfim, vão rasgar. Então, a gente precisa ter um momento de treinamento também. E também se colocar disposto, né, aberto a mudar a estratégia no meio do caminho. Então, não é porque você deu, né, um fichário que aquilo ali tem que durar o ano inteiro. Talvez, né, em algum trimestre, algum bimestre, você tenha que reorganizar o processo, né, eliminar o fichário, voltar para o caderno, enfim, mudar, né, a estratégia que você começou a utilizar, né? Por quê? Porque foi necessário, né? Vocês tentaram implementar uma estratégia, não deu certo, vamos agora mudar de estratégia. Não adianta ficar batendo cabeça naquilo que não tá dando certo, né? Se você já tentou ensinar, já tentou organizar e não deu certo, vamos mudar a estratégia, tá? Então, vá com a cabeça aberta para você não se estressar depois, tá? Eu vejo muito isso.
Os filhos insistem que querem uma coisa, aí os pais cedem para aquilo e depois que não dá certo, vira uma guerra. Então, assim, se você cedeu, você está validando aquilo que o filho está querendo. Você está dando um ok. Quando você dá um ok, você é corresponsável por aquilo. Por quê? Porque no final das contas, quem compra é você, não é ele. Por mais que ele queira, por mais que ele apurrinhe, enche o saco, né? É você que vai comprar. Então, se você está comprando aquilo que você não quer, mas que o filho quer, você está dando um voto de confiança, você está dando, né, deixando ele fazer do jeito dele, ok? Mas você também está assinando embaixo. Então, se não deu certo, vocês vão se reorganizar para uma outra forma de trabalhar, tá bom? Então, a gente precisa, assim, entender as dificuldades do TDAH em relação à escola. Então, a gente sabe que o TDAH costuma ter dificuldade com organização, dificuldade com procrastinação, dificuldade de engajamento, né, em tarefas que são mais repetitivas, mais monótonas, aquelas que são desinteressantes, né, atividades mais cansativas. Então, a gente sabe que crianças com TDAH têm essas dificuldades. E por terem essas dificuldades, a gente já tem que trabalhar de uma forma antecipando, né, esses desafios e se preparando para eles. Os desafios que você, mãe de TDAH, vai enfrentar em 2023, provavelmente você já conhece. Pode surgir um desafio novo? Pode. Pode ter desafio que você enfrentou no passado que esse ano você não vai enfrentar mais? Pode. Mas, geralmente, os desafios são os mesmos, né? Talvez aqueles desafios, os novos desafios, né, não tragam tanto impacto, mas os desafios virão, né? E a gente precisa estar preparado para lidar com eles. Se a gente já sabe que os desafios vêm e a gente já sabe mais ou menos quais são, a gente precisa se preparar para lidar com eles. E uma das coisas que a gente faz na hora de organizar uma rotina é pensar estrategicamente sobre essa rotina, né? Primeiro, essa rotina de estudo, ela deve, né, e ela está inserida numa rotina maior, né, uma rotina do dia a dia da criança. Então, não adianta só você pensar que vai ter todos os dias seu filho vai sentar para estudar, se você não pensar que essa hora de sentar para estudar está inserido numa rotina maior que ele tem durante o dia. Porque senão você pode colocar o horário da rotina de estudo numa hora que vai trazer muito mais problema para você do que solução. Exemplo, se você não pensar na rotina mais global, né, mais ampla do seu filho, e só pensar no estudo, você talvez não leve em consideração que colocar, por exemplo, a criança para estudar quando ela chega da escola no final da tarde, talvez não seja produtivo, porque ela já está cansada do dia inteiro, ela já estudou a tarde inteira, ela vai ter que sentar ainda para fazer atividade, ela vai ter que sentar ainda para estudar de noite, talvez isso não seja produtivo. Então você precisa pensar nos outros horários que ela está fora da escola, como você pode inserir essa rotina de forma mais produtiva. Se você não considerar essa rotina mais ampla, talvez você coloque a hora de estudar justamente no momento que aquela criança tem o horário de lazer dela. Então, a criança tem lá o horário livre, que ela brinca ou que ela joga, enfim. E aí, naquele momento, você vai lá e coloca a rotina de estudo. Com certeza, a gente vai ter muito problema, porque se toda vez que você tiver que fazer seu filho parar de jogar videogame para estudar, você vai comprar uma briga muito grande. É muito difícil para criança com TDAH parar de fazer o que ele gosta para fazer algo que ele não gosta. Então, até na hora de organizar qual é a ordem das atividades do dia, a gente precisa entender que essa transição de tarefas, ela exige da gente um planejamento, né? Pensar qual é a melhor hora é pensar qual é a hora mais produtiva para o seu filho. Eu sei que às vezes a gente vai ter que colocar o horário no horário que tem, né? Ou naquele horário que seja mais cômodo pra gente. Mas se a gente puder levar em consideração a produtividade, não a facilidade da nossa vida, melhor, tá?
não, se a gente puder levar em consideração o que é melhor para a criança e não o que é melhor para a gente, adulto, vai ser mais produtivo. Nem sempre a gente vai conseguir, né? Principalmente mãe que trabalha fora, que tem toda uma rotina aí, né, sobrecarregada. Eu sei que nem sempre é possível, mas se for possível, pense no que é melhor, mais produtivo para seu filho e não o que é mais cômodo para você, tá bom? Porque senão você vai ter uma guerra todos os dias e não vai ter o resultado que você espera, tá? A gente não quer só que a criança tenha uma rotina e sentar para estudar todo dia ou fazer o dever de casa todo dia, sem que ela aprenda, sem que aquilo ali tenha uma repercussão na performance dela, nos resultados dela. A gente quer, né, que ela não só sente para estudar, mas que esse tempo de estudo seja produtivo para ela, né, seja bom para ela. Então, não adianta a gente organizar as coisas de qualquer jeito, né? Deixa eu ver se tem alguma perguntinha aqui. Não entrou ainda não. O pessoal tá entrando, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo ao nosso Papo de Mãe. Eu vou convidar você que tá entrando aqui comigo, que tá aqui na live comigo, se tiver alguma pergunta, algum comentário sobre o que eu tô falando aqui, fique à vontade para colocar, né? A gente está, tanto no mês de janeiro quanto no mês de fevereiro, falando sobre essa relação TDAH com a escola. E é importante que a gente converse mesmo sobre isso, porque não tem, como eu falei, uma receita de bolo. Eu tenho aqui algumas orientações que podem ajudar o seu filho, porque são orientações que já foram validadas, já outras pessoas já utilizaram e já deu certo, mas isso não quer dizer que vai dar certo para todo mundo, né? Então a gente precisa entender que cada criança é uma criança. E quando a gente conversa sobre isso, a gente vai entendendo qual é o contexto e a gente vai conseguindo tirar as dúvidas, tá? Então coloca aí sua pergunta que a gente vai respondendo. Mas o que eu quero trazer, né, hoje, principalmente de reflexão para vocês, é exatamente isso, né? Não adianta você ir lá na internet, copiar uma receita de bolo de rotina e querer empurrar a goela abaixo para o seu filho. A gente precisa colocar isso aos poucos, né? E conforme aquilo vai se tornando um hábito, a gente vai ampliando, a gente vai melhorando, tá? Ó, a Simone colocou, o problema é criar rotina, quando existe atividade extra-classe no horário que estipulamos para estudar. Então, Simone, por isso que eu falei que precisa, né? Você precisa organizar a rotina do dia da criança. Porque se você colocar no papel, né, todas as atividades que ele faz, você pode criar uma rotina para ele de estudo que vai se adequar a essa realidade, entendeu? O ideal, vamos pensar no ideal. O ideal seria que ele tivesse ali, né, um horário fixo todo dia para estudar, mas isso nem sempre é possível, né? Então, por exemplo, na segunda-feira a criança tem terapia, aí tem que sair para terapia. Na terça a criança tem inglês, na quarta a criança tem futebol. Então, assim, é comum a rotina da criança ter essas várias atividades extras, né, durante a semana. E aí você vai adequando, né, antes da atividade extra, depois da atividade extra. Vai ter dia que você vai ter que fazer antes, vai ter dia que vai ter que fazer depois, dependendo do horário de cada. Só que o que é importante é você deixar isso já definido. Por quê? Porque se já está definido, a criança já sabe. Então, por exemplo, se a terapia do seu filho é segunda-feira, 4 horas da tarde, e na terça-feira ele tem futebol, sei lá, 5 horas, você já consegue deixar organizado toda segunda-feira, né, tipo, sei lá, 2 horas da tarde para ele estudar. Se você organizar isso, ele já vai saber que toda segunda-feira, naquele horário, ele vai ter o horário de estudo dele, entendeu? Mesmo que na terça seja um horário diferente, mesmo que na quarta seja um horário diferente, mas ele já sabe previamente que cada dia tem o seu horário de estudar, tá bom? Mas o que eu oriento vocês é começar com um tempo menor. Pensa aí, mais ou menos, no tempo que seu filho tem de concentração, né? Então, vamos colocar que ele tem aí 15 minutos. Vamos imaginar assim, né? 15 minutos. Então, você pode começar com 15 minutos, tá? Para ele pegar a matéria, você vai estar ali orientando ele como ele vai fazer isso, né? Porque
Não adianta só botar ele sentado. Ele tem que aprender a estudar. Então ele vai pegar ali, ele vai estudar um pouquinho, aqueles 15 minutos. Você faz no outro dia. Depois que passar um tempo, você vai aumentando esse tempo, né? Então 15 minutos, dá um intervalo, depois volta mais 15 minutos. Isso ajuda a criar esse hábito. É isso aí, Simone, não tem como. Tem que ter planejamento. Tem que ser estratégico. Não adianta só pegar e botar para sentar para estudar. Entendeu? Porque, olha só, a gente tem que pensar assim. O cérebro TDAH, né, quem me acompanha aqui já está acostumado a ouvir essa metáfora. É um tanque de combustível com pouco combustível. Então, se a gente não cuidar para pensar qual o horário que essa criança está com maior quantidade de combustível cerebral para usar, a gente vai fazer com que ela sente para estudar num momento que ela não tem energia cerebral suficiente para conseguir se concentrar. E aí é aquela guerra que a gente sabe que é, né? Fazer a criança ficar sentada ali aquele tempo. Então a gente precisa criar momentos. Nem sempre a gente vai ter um momento ideal, mas a gente precisa pensar o momento melhor possível, né? Talvez não seja o melhor ideal, mas é o melhor possível para que a gente consiga ter esse período aí de estudo, tá bom? Então comece com um tempo menor e vá gradativamente aumentando para que você consiga ter uma adesão do seu filho. Porque você começar, você vai ter que estudar todo dia 1 hora, ele não vai estudar. Ele vai ficar ali, ele vai enrolar, ele vai mexer em 10 mil coisas e não vai fazer, né? Então comece com um tempo mais curto e vai aumentando aos poucos, né? Ó, a Simone falou que depois das 18 horas já está todo mundo morto. É verdade. Você tá esgotada, né? Seu filho tá esgotado, né? Ele já gastou todo o recurso cognitivo dele, todo o combustível cerebral durante o dia, já foi para a escola, já fez um monte de coisa. Não vai render, né? Ele pode fazer? Pode até fazer, mas não vai render, né? Tanto quanto poderia render. Então a gente precisa pensar nessas coisas. Tem uma paciente que teve um ano retrasado, o que acontecia? A mãe trabalhava o dia todo, ela ia para a escola de manhã, quando chegava à tarde ela ficava com uma tia, né? Só que ela não fazia as atividades de casa, não estudava, fazia nada. Quando a mãe chegava às 6 horas, que tinha que fazer tudo ainda da casa, janta, tudo, era a hora que a menina ia sentar para estudar, para fazer o dever de casa e tudo mais. E aí você imagina a guerra que era, né? Porque além dela ser mais lenta, que é aquele TDAH mais desatento, né? E a mãe tinha que ter que ficar na manivela, né? Empurrando para fazer e tudo mais, a criança já não rendia mais. E aí o que eu combinei? A gente foi traçando uma rotina, todo um planejamento para trabalhar gradativamente isso, mas qual era a ideia? É que a tia colocasse, né, organizasse ali junto com a criança o horário, o local de estudo dela, e ela já tinha uma certa autonomia de estudar, então ela sentava para estudar, ela fazia as atividades, e a mãe, quando chegava às 6 horas, a mãe fazia uma revisão naquilo que ela tinha feito, tirava algumas dúvidas que tinham ficado e dava uma olhada lá nas atividades. Então, quando tinha alguma dúvida, alguma coisa, aí sim a mãe sentava com ela e tirava aquela dúvida. Mas aí era uma coisa pontual, era uma coisa de menos tempo, ele não precisava fazer tudo às 6 horas da tarde, né? Ela só fazia às 6 horas aquilo que ficou pendente, alguma coisa que a criança tinha ficado de dúvida, tá? Então isso ajudou muito, né? Ajudou a filha a ter um pouco mais de autonomia nesse processo, né? Assumir responsabilidades, porque o dever de casa era dela, não é da mãe, né? E ajudou também a mãe, quando chegava em casa, monitorar todo o processo e ali ajudar naquilo que fosse necessário, né? Naquilo que realmente a criança não dava conta sozinha. Então foi muito produtivo, mas foi um passo a passo. Não foi simplesmente, ó, a partir de hoje é assim. Não, a gente foi gradativamente fazendo isso até que a gente conseguiu fazer, né? Então, esse planejamento, ele é importante, a gente não pode dispensar. Dá trabalho, né, a gente se planejar, parar, pensar, dá trabalho, mas é um trabalho que a gente vai ter agora para ganhar lá na frente,
né? Se a gente não tem esse trabalho agora, a gente vai ficar batendo cabeça, fazendo queda de braço com a criança todo dia e agora e amanhã e depois. Não tem nem a possibilidade de mudança, né? A gente quer realmente a mudança. E talvez a mudança não seja hoje, né? A mudança, né, que a gente quer ver na criança, venha um pouco mais na frente. Mas a gente só consegue ver essa mudança lá na frente quando a gente começa a fazer agora, né? Então a gente precisa ficar atento a isso, tá? Mais alguma pergunta que vocês queiram colocar sobre essa questão da rotina de estudo? Semana que vem a gente vai fazer uma live sobre como ajudar a criança em casa, né? Estimulando a leitura e a escrita, né? As dificuldades que a criança tem nesse processo de leitura e escrita. É muito comum isso. Muitas mães falam sobre isso, né? A criança que tem muita resistência em escrever, que não gosta de ler, que tem dificuldade para ler. Tem muitas crianças que tiveram dificuldade no processo de alfabetização, né? Às vezes já estão lá no 4º, 5º ano e ainda não conseguiram ler direito, né? E isso é muito sério, né? Uma criança que ela tem TDAH e ela não tem nenhum outro transtorno de aprendizagem, tá? Chegar no 3º, no 4º, no 5º ano sem saber ler, gente, ou essa criança precisa de uma avaliação mais completa para identificar se tem alguma outra questão além do TDAH, ou não estamos fazendo o trabalho adequado com essa criança. Porque o TDAH, ele dificulta a alfabetização? Sim, por quê? Porque se você não presta atenção, né, na aula, se você não está ali atento, você não vai conseguir absorver aquela informação, é óbvio. Mas o TDAH não é um impeditivo para a criança aprender a ler, ok? Criança que só tem o TDAH, né? Quando eu falo só tem, não é porque o TDAH é pouca coisa, não. Mas só tem o TDAH porque não tem outro transtorno associado. Essa criança, ela não tem problema nenhum cognitivo, nenhum problema de inteligência, de nada disso. Então, ela tem condições de aprender. E se ela tá 1 ano, 2 anos, 3 anos na escola e não tá aprendendo, a gente precisa fazer uma avaliação mais ampla do que está acontecendo. Ou essa criança tem algum outro transtorno que está dificultando esse processo e a gente precisa saber o que está acontecendo para ajudar, ou não estamos sabendo alfabetizar essa criança, não estamos sabendo lidar com ela, né, no dia a dia, no seu processo de aprendizagem, tá bom? Então temos que ficar atento, sabe? Eu sei que às vezes a gente fica sem saber o que fazer, né? Já levei para aula particular, já levei para isso, já levei para aquilo, não sei mais o que fazer, a criança já está no 3º ano, 4º ano. Eu sei que às vezes a gente fica sem saber o que fazer, mas a gente precisa fazer alguma coisa, né? E a escola não pode se omitir em relação a isso, né? É responsabilidade da escola oferecer educação de qualidade, oferecer a aprendizagem para a criança, né? Então ela precisa pensar alguma estratégia junto com a família do que fazer nesses casos. Tá? E a gente vai falar sobre isso semana que vem, sobre leitura, escrita. E na outra semana a gente vai falar sobre matemática, que também é um nó, né? Eu acho até que crianças com TDAH gostam mais de matemática do que de ler e escrever. Mas isso não é regra, né? Tem muitas que têm dificuldade ainda de matemática, muita dificuldade. E a gente vai falar também sobre isso e como você pode ajudar em casa, tá? Vamos lá, não tem mais pergunta, vamos continuar aqui. Deixa eu ver aqui, pessoal, que tá. Vamos voltar aqui então. Então, para você, né, que quer uma orientação de como você organiza esse tempo, como você organiza esse espaço, aqui no meu Instagram e lá no meu canal do YouTube, né? Meu canal do YouTube é Juliana Deodato, vou até colocar aqui, ó. Tem lives falando sobre isso, tá? Lives que estão lá, passo a passo para você criar essa rotina. Como você organiza a mesa de estudo, como você organiza o horário, o tempo, estratégias para você utilizar para organizar essa rotina. Canal do YouTube. Peraí. Deixa eu botar aqui. Eu indico sempre, gente, o canal do YouTube, porque no YouTube você consegue
assistir, parar um pouquinho, voltar, né? Aqui no Instagram, se você for assistir o vídeo depois gravado, você vai ter que assistir tudo de uma vez só, porque ele não dá pause para você voltar, parar, né? E lá no canal do YouTube não, né? Então aproveita, vai lá, me segue lá no YouTube e vê os vídeos que tem lá. Tem mais de 100 lives gravadas lá e tem várias lives sobre TDAH escola para que você possa assistir, inclusive ensinando mesmo como você faz isso, tá? Então pega lá depois. Vamos ver aqui, pra gente poder caminhar pra outra parte aqui. Teve uma mãe na semana passada que falou sobre a questão do dever de casa. Tem uma live também no meu YouTube que é sobre dever de casa, só sobre dever de casa. Se eu não me engano, eu fiz essa live do meio pro final do ano passado. Eu ensino passo a passo para você ajudar seu filho no dever de casa. Então depois dá uma olhadinha lá no YouTube, porque como é uma live específica, então eu tenho tempo para explicar melhor, para você utilizar, né, para você fazer em casa e para você conseguir ajudar seu filho aí a fazer o dever de casa sem muito estresse, né? Lembrando, gente, crianças com TDAH, para eles se engajar nessas tarefas que são chatas, que são cansativas, que exigem um pouco mais do cérebro deles, né? Não é fácil, tá? Então eu sei que para vocês é desgastante, né? Eu sei disso, mas para eles também é. Então quando a gente pensa uma estratégia, a gente não está pensando só de evitar briga, confusão, né? A gente está pensando também no bem-estar, né, e no melhor para a criança, porque uma criança com TDAH sentar para fazer um dever de casa, uma criança com TDAH sentar para estudar, é extremamente penoso para ela, é cansativo para o cérebro dela, né? Por isso, se você observar, quando você tem uma criança que você bota ela para estudar para prova, né, fazer o dever de casa, sentar para estudar, você vai ver que ela no meio do estudo e depois ela fica mais hiperativa. Se você parar para observar, você vai observar isso. Que durante o estudo ela vai ficando mais hiperativa, se mexendo mais na cadeira, mexendo mais nos objetos, né, se balançando mais. E depois que termina o estudo, ela também tem uma tendência a ficar um pouco mais hiperativa, um pouco mais agitada, né? E você percebe isso por quê? Porque quanto mais eu tenho que me forçar, né? Quanto mais eu tenho que me controlar para ter uma atenção naquilo que eu estou fazendo, mais combustível eu vou gastando no cérebro. E quanto mais combustível eu gasto, mais o meu cérebro pisca aquela luzinha da reserva. E aí o que meu cérebro vai fazer? Vai procurar coisas que vão ajudar esse tanque a encher novamente. E o que vai ajudar o tanque de combustível do cérebro TDAH a encher? Movimento, atividades prazerosas. Então, por isso que a criança com TDAH, quando ela está fazendo, né, estudando, fazendo dever de casa, que aquilo está exigindo uma atenção dela, exigindo uma concentração dela, ela tende a ficar mais hiperativa, a ficar brincando com a borracha, fazendo desenho no papel. Por quê? Porque o lúdico e aquilo que traz movimento para ela ajuda a esse cérebro produzir um pouco mais de combustível que ela está precisando para usar naquela atividade, ok? Então, essa história, né, de a gente pensar criança com TDAH que tem uma hiperatividade maior, tem que ficar sentado o tempo todo, né? E a gente querendo obrigar que ela sente, que ela fique quieta o tempo todo, isso é contraproducente, né? Isso não é produtivo para criança com TDAH, porque o movimento ajuda a criança a se regular, né? E muitas crianças com TDAH, muitas pessoas, adultos com TDAH, só conseguem estudar andando pela casa. Só conseguem estudar se estiver balançando a perna, se estiver mexendo com alguma coisa. Tem pessoas com TDAH que elas precisam... É até uma atividade que a gente faz em reabilitação, estimulação cognitiva e TDAH, reabilitação, a gente faz muito assim. Às vezes a gente pega a criança, está estudando, e ela está com uma bolinha de borracha na mão,
e ela fica apertando a bolinha de borracha enquanto ela está estudando. Porque enquanto ela está fazendo esse movimento aqui, ela consegue aquietar o cérebro dela para conseguir se concentrar naquilo que ela está estudando. Então são estratégias que funcionam para o TDAH. Vai funcionar para todo mundo? Não. A gente precisa colocar em prática e ver qual que vai funcionar melhor para o seu filho. Mas são estratégias que são importantes, porque o movimento ajuda a criança que tem TDAH, principalmente do tipo hiperativo, a se autorregular, a conseguir controlar, né, a quantidade de pensamentos, a focar um pouco mais a atenção. Então, o movimento, ele muitas vezes ele acontece por conta disso, né? Então, se você perceber que seu filho está começando a ficar se mexendo muito na hora de estudar, a brincar, começar a brincar com as coisas, se mexendo muito, saiba que ele está dando um sinal, é como se fosse aquele sinal ali, né, do painel de controle do carro, né, de que o combustível está acabando e que está na reserva. Então, vamos dar um tempinho, dar uns minutinhos, fala para ele lá beber uma água, dá uma volta, né, e volta para estudar, porque ele precisa recarregar esse tanque para conseguir produzir um pouco mais. Por isso que a gente faz estudo de TDAH, né, em blocos e não um tempo corrido. A gente não faz 1 hora de estudo direto, a gente faz pequenos blocos de tempo para que ele tenha os intervalos e nesses intervalos ele consiga se movimentar um pouco e repor um pouco esse combustível no cérebro dele. Eu tinha um paciente com TDAH, 9 anos. Depois, graças a Deus, assim, ele foi melhorando, né, as estratégias e foi mudando. Mas no início, ele fazia os atendimentos comigo em pé, a sessão inteira. Ele não conseguia sentar. Ele participava de tudo, ele fazia tudo, ele produzia, que era uma beleza no consultório, respondia muito bem às intervenções, mas ele ficava em pé, do lado da minha mesa, o tempo inteiro. Na verdade, eu tive até 2 pacientes que eram assim. O tempo inteiro. Não sentava 1 minuto. E aí, eu deixava. Vamos lá, tá produzindo? Tá produzindo. Até que chegou um ponto, depois do que a gente foi trabalhando, que depois ele conseguiu sentar, né? Sentar, e aí ele fazia as atividades às vezes e tal, sentado. Então a gente foi conseguindo isso, mas foi um trabalho de um tempinho, porque era o tempo inteiro em pé, não sentava 1 segundo. E não adiantava eu ficar forçando ele, senta. Eu ia ficar toda hora pedindo para ele sentar e ele ia levantar. E não é desobediência, é porque ele realmente não conseguia, né? Quando ele sentava, ele dizia para mim que quando ele tentava ficar parado, o cérebro dele ficava entediado. E quando o cérebro ficava entediado, ele tinha que se movimentar. O corpo dele mandava ele se mexer. Então, olha o tamanho compreensão que essa criança de 9 anos tinha do próprio cérebro dele, né? Então, ele falava para mim isso. Quando eu tento ficar parado, me controlar para ficar parado, o meu cérebro fica entediado. E quando ele fica entediado, ele fica mandando meu corpo se mexer. E era isso que ele fazia, né? Ele ficava o tempo todo mexendo com alguma coisa, ou em pé. E ele assim, ele conseguia estudar, ele conseguia fazer as coisas, né? Produzir, né? Participar no consultório e tudo mais, né? Então, às vezes a gente precisa... às vezes não, né? Sempre a gente precisa olhar para a criança, né? Ver o que vai funcionar para ela, explorar os pontos fortes dela, né? Nem toda estratégia que funciona para outras crianças vai funcionar para quem tem TDAH, para o seu filho, né? E para isso a gente precisa exercitar uma coisa que nem sempre a gente faz, que é ouvir a criança, né? O fato de você ouvir não quer dizer que você tem que fazer tudo o que ela diz, né? Mas quando você ouve, você entende o que está acontecendo. Você compreende qual é a lógica de pensamento dela, você compreende o que ela está pensando, né? Às vezes, a gente vai organizar o material da criança e a gente organiza tudo lindo, né? Bota a etiqueta, faz isso, faz aquilo, mas a criança não consegue usar aquela organização que a gente criou. Por
quê? Porque aquela organização tem a ver com a minha lógica de pensamento, não com a lógica de pensamento da criança. Para a criança, talvez a organização tivesse que ser outra. E aí ela não consegue manter aquela organização porque ela não participou da elaboração, né, da organização em si, e ela não entende qual é aquela lógica. Então, assim, ouvir a criança é muito importante, tentar entender por que ela faz dessa forma, né? Por que todo dia você já organizou o material dela, ou arrumou de um jeito, e todo dia ela desarruma e bota de outro jeito? Por que isso acontece? Será que você já parou para entender por que isso acontece? Né? Porque talvez ela esteja desarrumando pra gente, mas arrumando para ela, arrumando dentro da lógica de entendimento dela. Eu sempre gosto de dar um exemplo de uma vez na escola que eu trabalhava, a gente foi organizar uma brinquedoteca para crianças de 4, 5 anos, crianças pequenas, né? E aí a gente montou a brinquedoteca, aí tinha na brinquedoteca umas caixas, né, com brinquedos, e as professoras arrumaram a brinquedoteca linda para as crianças, a gente conseguiu os brinquedos, e a gente foi lá e arrumou a brinquedoteca toda. Eu era a coordenadora pedagógica dessa escola, né? Então eu coordenava os professores. E aí, né, a gente foi, arrumou a brinquedoteca, colocamos uma caixa com ursinho de pelúcia, outra caixa com carrinho, uma caixa com boneca, aí uma caixa com um brinquedo de coisa de casa, panelinha e tal. Arrumamos tudo. E aí, todo dia, as crianças tinham um tempinho que elas iam na brinquedoteca, as turmas, né? E a gente chegava, entrava com as crianças, sentava na rodinha, trazia as regrinhas para elas, olha, explicava qual era aquele espaço, que elas iam ter um momento de brincar livre e tal, mas que só podia pegar um brinquedo de cada vez, depois que pegasse o brinquedo tinha que guardar, então aquelas regrinhas, todo dia a gente fazia a mesma coisa, e as crianças, elas seguiam aquela regra. Elas pegavam o brinquedo, brincavam e depois guardavam. Só que quando terminava o tempo delas na brinquedoteca, isso acontecia praticamente com todas as turmas. Quando terminava, que a gente olhava, realmente as crianças elas pegavam o brinquedo da caixa e depois elas iam e colocavam na caixa. Só que quando elas iam colocar na caixa, a gente via que os ursinhos de pelúcia e as bonecas ficavam todas misturadas. E a gente, poxa, não é possível, cara. Toda vez a gente tem que falar a mesma coisa. Não pode misturar ursinho de pelúcia com boneca, ursinho de pelúcia com boneca, aquela confusão todo dia, né? E aí a gente separava tudo de novo, arrumava tudo de novo, no outro dia eles misturavam tudo de novo. Até que a gente foi fazer uma reunião, a gente fazia reunião periódica, né? E a gente foi conversar sobre isso, né? Por que isso acontecia, né? O que estava acontecendo, que essa regra a criança não estava conseguindo assimilar essa regra, elas faziam tudo bonitinho, menos isso e tal. E aí a gente começou a entender o seguinte, que a gente tinha organizado a brinquedoteca de uma forma que talvez as crianças não estivessem compreendendo a nossa lógica. Porque na lógica do adulto, ursinho de pelúcia é uma coisa e boneca é outra. E na cabeça da criança, ursinho de pelúcia e boneca era a mesma coisa. Por quê? Porque tinha a mesma função no brincar, né? Tinha cabeça, perninha e né, bracinho. Então ela tinha mais ou menos a mesma função do ursinho de pelúcia, da boneca, mais ou menos a mesma função na hora de brincar. Então, na hora de guardar, elas guardavam sempre tudo junto, no mesmo lugar. Quando a gente começou a observar isso, né, esse comportamento da criança, e começou a entender qual era a lógica da criança, a gente conseguiu perceber que o que a gente estava fazendo não estava adequado, né? Porque pela idade dela, o nível de classificação não era tão refinado quanto o nosso, né? O nosso nível de classificação é muito mais criterioso do que uma criança de 4 anos. Então a gente reorganizou os brinquedos, né, as caixas de brinquedos de acordo com a lógica das crianças. E aí a gente não teve mais esse problema de misturar brinquedo dentro das caixas. Então muitas vezes a gente está ali com os materiais da criança bagunçado, livro, caderno, etc., porque a gente não conseguiu organizar utilizando uma lógica que a criança entenda, né? Uma lógica que facilite na hora dela pegar para guardar na mochila.
Então, às vezes, a gente está ali, né? A criança vai pegar os cadernos para guardar na mochila. Tem que pegar o caderno de português e de história. Será que para ela é fácil, visualmente, achar qual é o caderno de português e de história? Será que os cadernos são todos iguais? Será que os cadernos eles têm alguma diferenciação visual que facilita a criança a pegar os cadernos de português e de história sem que ela precise pegar o caderno e ler a etiqueta escrito português e matemática e história? Sem que ela precise abrir o caderno para saber de que é? Então a gente precisa facilitar visualmente que essa criança encontre, né, esses materiais de uma forma mais fácil para ela. Porque se ela tiver que pegar o caderno, olhar a etiqueta, ler a etiqueta, ela já se perdeu, ela já desistiu, ela pegou o primeiro caderno que apareceu na frente dela. Então, talvez encapar os cadernos com cores diferentes pode ser uma estratégia boa. Comprar cadernos com capas diferentes, né? Hoje o meu paciente eu tava conversando com ele sobre os cadernos dele, né? E ele falou assim, que comprou um caderno de... que é o Piu-Piu Maluco, sei lá, eu não sei direito não, tá, gente? Que eu não conheço muitos personagens não, mas acho que é o Piu-Piu Maluco, uma coisa assim. E aí ele falou que esse caderno do Piu-Piu Maluco era de português, porque ele não gostava muito de português. E aí o outro caderno, se eu não me engano, do dinossauro, tinha a capa do dinossauro, era de matemática, porque ele gostava e tal, tal. Então ele foi comprando a capa do caderno de acordo com o gosto e preferência dele pela disciplina. E ele foi associando a capa do caderno à disciplina da escola. Então, eu tenho certeza que esse meu paciente, na hora que ele for pegar os cadernos para organizar, para guardar na mochila, para levar para a escola, vai ser fácil para ele. Porque na hora que ele olha para o caderno do Piu-Piu Maluco, não sei se é maluco, sei lá, o Piu-Piu Maluco, ele vai saber na mesma hora que é o caderno de português. Então ele vai lá e vai pegar. É fácil. Ele não precisa pegar o caderno, ler a etiqueta. Ele não vai precisar ler. É automático, é visual, ali é muito fácil para ele, né? Então ele criou ali, né, uma legenda. E eu tinha conversado com ele sobre isso, né? Das etiquetas, né, de cores, ou fazer capas diferentes. Ele escolheu as capas de acordo com as preferências dele, né? Aquele personagem que ele mais gosta são as disciplinas que ele mais gosta. O personagem que ele não gosta muito, ele comprou a capa que tem a disciplina que ele não gosta muito. Então, ele criou a lógica dele, criou a organização dele e tá tudo bem, né? E às vezes a gente quer impor a nossa forma de organizar e não dá certo, e não vai funcionar. Não vai funcionar mesmo, né? Tem escolas que já determinam quantos cadernos, como vai ser esses cadernos, se vai ser separado, se vai ser junto. Às vezes tem escola que faz aqueles cadernos de brochura, né? De cores, então já determina isso, mas você pode fazer alguma coisa que sinalize, tá? Por exemplo, deixa eu pegar aqui um caderno para mostrar para vocês. Vamos imaginar... Deixa eu pegar aqui. Vamos imaginar que na escola do seu filho, todos os cadernos têm que ser da mesma cor, tá? Aqueles cadernos sem espiral, acho que é brochura, né? Vamos imaginar que sejam todos da mesma cor. Então, eu vou ter que botar uma etiqueta para diferenciar. Você pode botar uma etiqueta com cores diferentes, né? Mas se você guardar o caderno em pé assim, você pode colocar, ó, uma etiqueta aqui assim, ó. Então, bota uma verde para um tipo de caderno, bota uma amarela, aqui assim, amarela para outro tipo de caderno. Você pode criar sinalização no caderno da criança que ajude e faz a mesma coisa no livro. Então, se o caderno de português, né, se o caderno de português é amarelo, no livro você bota ali também uma etiqueta, alguma coisa, alguma sinalização amarela para ele saber que o caderno e o livro são da mesma disciplina. Então, isso ajuda bastante, né? Então, assim, nesse iniciozinho de ano, que as crianças estão voltando para a escola, que estão empolgadas com compra de material, o que eu tenho feito com os meus pacientes, né, é ajudar as famílias e a criança a organizar esses materiais de forma que eles consigam utilizar
esses materiais no dia a dia, sem muito estresse, sem esquecer muito, né? Sem ficar trocando o caderno, que é muito comum. A criança TDAH começa a escrever no caderno de português, daqui a pouco de português está lá no caderno de matemática, daqui a pouco matemática está lá no caderno de história e vira uma bagunça. Por quê? Porque ela pegou o primeiro que viu, que estava na mochila, que estava lá na mesinha, ela pegou o primeiro que viu e começou a usar, né? Ela não olhou uma legenda ali que ajudasse, né, a identificar o caderno. Ó, a Cristiane gostou, né? Gostou da ideia, né? É isso aí, ele foi esperto, né? Foi esperto. E aí comprou de cadernos de acordo com o gosto, né? Pessoal, mais alguma pergunta que vocês queiram fazer? Enquanto vocês estão pensando aí na pergunta, eu vou fazer um convite para vocês. Amanhã, né, dia 9, quinta-feira, amanhã de manhã, vai acontecer na clínica que eu trabalho aqui, na cidade de São Pedro da Aldeia, o nosso segunda edição do TDAH Day. O que é o TDAH Day? É o dia do TDAH. A gente já teve a primeira edição no ano passado, no final do ano passado. Agora a gente vai ter a segunda edição. É um evento, né, um encontro voltado para famílias de TDAH. A gente tem momentos ali voltado para pais, mas a gente tem momentos também onde a gente faz integração de pais e filhos. É um dia onde a gente trabalha com famílias de TDAH. É um evento gratuito. Nós já estamos na segunda edição. A primeira foi um sucesso, foi maravilhoso, foi maravilhoso. A gente teve 4 palestras. Palestras, assim, eu falo palestras, mas são vivências. A gente teve vivência, teve oficina, foi muito bom. Integrou os pais com os filhos. E agora a gente vai ter a segunda edição com mais 4 palestras diferentes daquelas que a gente teve na primeira. E a gente vai ter falando sobre avaliação neuropsicológica, medicação. A gente vai ter uma oficina sobre desenvolvimento de habilidades de TDAH. A gente vai falar sobre TDAH além do rótulo, que é a minha parte, né? E a gente vai ter esse dia. É um evento presencial, gratuito, na cidade de São Pedro da Aldeia, que fica aqui na região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Mas, como eu sei que tem muita gente de fora que queria estar aqui e não pode, a gente vai transmitir ao vivo pelo meu canal do YouTube. Então, se você ainda não me segue lá no canal do YouTube, Juliana Deodato, amanhã a gente vai transmitir ao vivo. A gente vai começar, tá marcado para 8 horas. A gente vai ter um coffee break primeiro, né? Então, eu acredito que lá para as 8h30 a gente já começa e deve ir até umas 11, 11h30, mais ou menos. São 4 palestras que a gente vai ter voltado para a família de TDAH e vai ser maravilhoso. Então, se você quiser participar, quiser assistir, é só você entrar no meu canal do YouTube, o link já vai estar lá, você vai poder assistir ao vivo com a gente. Ou então, depois, né, que vai ficar gravado lá no YouTube também, esse evento aí maravilhoso, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso, porque a primeira edição foi muito boa. Então, você também vai poder participar, né, assistir depois a gravação, tá? Espero que tudo dê certo, que a internet funcione tudo bem, né? Para ficar gravado, né? Mas vai ser muito bom. Preparei aí uma vivência muito especial para os pais em relação, né, a essa questão dos rótulos, né, o impacto que isso traz negativamente para a vida da criança e como a gente pode trabalhar com o antídoto, né? Qual é o antídoto do rótulo? A gente vai trabalhar com isso amanhã. Vamos ser minha convidada, quiser participar, né? Você vai ser muito, muito bem-vinda, tá bom? E se você for aqui da região e quiser participar presencialmente amanhã de manhã, quiser estar com a gente, vai ser um prazer te conhecer, vai ser um prazer estar com você presencialmente. Você me manda um direct que ainda temos, acho que 2 vagas presencial. Então, se você quiser participar, é só você me falar que eu te dou orientação de onde fica, né? Fica no centro da cidade de São Pedro da Aldeia, tá? Então, se você quiser participar, é só você me chamar que eu te mando as orientações. Endereço, tudo direitinho, tá bom? Um beijo pra vocês. Dúvidas mais alguma? Não? Podemos encerrar? Sim? Não? Vou esperar vocês darem um ok aí pra gente poder fechar. Eu acho que tá tudo certo, né? Acho que o pessoal
Hoje o pessoal tá meio quietinho. A Simone teve que sair. Ah, então tá bom, Estelita, tá bom, obrigada, gente. Então até semana que vem, quarta-feira, 19 horas, a gente vai estar aqui falando sobre TDAH e dificuldade na leitura escrita, e eu vou te dar dicas de como você pode estimular a leitura escrita do seu filho em casa, de uma forma lúdica, de uma forma divertida e também que vai ajudar a diminuir essa resistência, né, e essa dificuldade no seu filho, tá bom? Um beijo, tchau, Estelita, tchau, Cristiane, tchau, pessoal que tá aí na live. Até semana que vem.